Olá pessoal, mais um dia aqui na frente de resistência. A gente está resistindo aí à tirania que está acontecendo. Estou aqui pegando meu sol, vou aproveitar para compartilhar alguns pensamentos aqui com vocês e quero saber qual a opinião de vocês, então comenta embaixo o que é que você acha sobre isso. E hoje eu vou falar sobre como é que o sistema foi construído para tornar o ser humano dependente 100% do governo e como o governo vai controlar essas pessoas. Desde o começo dessa pandemia, o Canadá, que é um país bem progressista, se você não entende essa terminologia, progressista hoje em dia é praticamente liberal, democrata, quer dizer esquerda, certo? E hoje em dia a esquerda está cada vez mais extrema esquerda. Então o que acontece? Aqui no Canadá eles pagaram um auxílio razoavelmente, dá para pagar teu aluguel pelo menos, e relativamente rápido, pouco mais de um mês e meio, né? No Brasil demorou um pouco mais. Então, desde o começo, o que é que eu imaginei? O que é que eu pensei sobre isso? Existem várias discussões sobre Universal Income, que é renda básica universal, porque com toda essa automatização, toda essa tecnologia que está cada vez mais tirando os empregos mais manuais, por exemplo, caixa de supermercado é uma profissão que está fadada a não existir mais. Trabalhador de fábrica, motorista de Uber, quando tiver carro que dirige com piloto automático, não vão precisar mais de motorista. Caminhoneiros também, os caminhões vão ser self-driving cars, carros com piloto automático que dirigem a si mesmo. Quando isso acontecer, você vai ter uma massa de pessoas que eles chamam de unemployable. Tem no livro do Yuval Noah Harari, chamado Homo Deus. Se você não conhece esse livro, eu recomendo demais para você entender um pouco como é que vai ser o futuro da humanidade, se é que se pode chamar ainda humanidade. Onde vai existir essa massa de pessoas unemployable. Unemployable quer dizer inempregáveis. Não sei nem se existe essa palavra em português, mas é uma pessoa que não vai ter nenhum lugar, nenhum espaço produtivo na sociedade. Não tem nada que ela possa oferecer, não tem nada que ela saiba que possa ser útil e digno de se pagar por isso. Então você vai ter essa massa de pessoas. O que é que vai acontecer? Você vai ter que dar dinheiro para essas pessoas sobreviver. Você não pode matar essas pessoas simplesmente, apesar dos globalistas quererem isso, né? Mas eles precisam também dessa massa. E então eles vão dar esse Universal Income. Desculpa, pessoal. Então, vai existir esse Universal Income, que vai ser esse valor que vão pagar para as pessoas, simplesmente para viverem. Vai ser o suficiente para elas sobreviver, mas não vai ser o suficiente para elas se planejar para o futuro. Ela vai conseguir pagar o aluguel e comer, viver dia após dia, mês após mês, e é simplesmente isso. Isso vai fazer com que todas as pessoas sejam 100% controladas. Imagina o seguinte, quando isso tudo começou, pessoas que sobreviviam com o auxílio do governo, que aqui no Canadá foram mais de 10 milhões de pessoas, nos Estados Unidos mais de 60 milhões de desempregados sobrevivem do auxílio. Você imagina se o governo chegar para essas pessoas e falar: olha, se você não tomar a vacina, a gente vai tomar esse valor de você. O que é que essas pessoas iriam fazer? Nada, elas não poderiam fazer nada, elas teriam que se submeter às exigências. Quando começou a abrir aqui, as pessoas estavam cansadas, foram para as ruas, encheram um parque aqui perto da cidade. E foi notícia em toda a mídia aqui do Canadá, falando que essas pessoas eram irresponsáveis por terem saído na rua e colocado em risco a vida das pessoas, dizendo que iam ter um spike de casos e acabou nem tendo. E o que é que se falava? As próprias pessoas comentavam: olha, todas essas pessoas aí aglomeradas e sobrevivendo no auxílio do governo. Quer dizer, as próprias pessoas estavam sugerindo que para você receber um auxílio do governo, você precisa se comportar de acordo com o que o governo espera de você, ou de acordo com o que a maioria impõe para você. E você vê agora o prefeito de Los Angeles, tudo de pior, eu já falei, tudo de pior que acontece no mundo começa na Califórnia, certo? É o país mais progressista, né? Progressista, se chama de progressista, mas não tem nada a ver com progresso, tá? Progressista, democrata, liberal, esquerdista, é tudo a mesma coisa, certo? Então, ele acabou de anunciar que qualquer estabelecimento que tenha uma reunião onde as pessoas não estejam respeitando o distanciamento social ou uma casa que tenha festas, eles vão ser autorizados a cortar o fornecimento de água e energia. Ou seja, não é o suficiente tirar o seu emprego, tirar a sua liberdade, te obrigar a usar uma máscara e tirar sua personalidade, sua individualidade, tirar suas crianças da escola. Agora eles vão te deixar sem água e sem energia porque você se comporta de uma maneira que o governo não consegue te controlar se você não se comportar. Aí eu te pergunto,
se a metade da cidade de Los Angeles desobedecesse a isso, em primeiro lugar, que não teria polícia suficiente para fazer isso, digamos que o efetivo da polícia lá seja de 8 mil, digamos que o efetivo da polícia de Los Angeles seja de 8 mil policiais para uma cidade de praticamente quase 10 milhões de habitantes. Não teria como fazer, então a única solução é se todo mundo continuar obedecendo às regras cada vez mais absurdas. Quanto mais você pede, mais eles dão. Primeiro foram 2 semanas, eu falei ontem, primeiro foram 2 semanas de lockdown para achatar a curva. Depois foram alguns meses, agora até a vacina. Agora a vacina pode não funcionar, a vacina pode não te proteger, você pode pegar o vírus novamente. Então nunca vai ser o suficiente. Quanto mais você dá, mais eles vão tomar. É aquela velha história, no passado tinha uma história de um cara que tinha o seu vizinho. O vizinho tinha um terreno e o vizinho dele foi lá e tomou um pedaço de terra. O vizinho não fez nada. Aí o vizinho foi lá e tomou mais um pedaço de terra. O cara não fez nada. Tomou um pedaço de terra e foi tomando, até que ele não tinha absolutamente mais nada e foi retirado da própria propriedade. E é isso que está acontecendo. Se a gente não reivindicar nossas liberdades, reivindicar o que foi tomado da gente, a gente vai ficar sem nada. E a gente está por aí com medo de levar uma multa de R$100 por não usar uma máscara, né? Eu vou me recusar 100%. Durante o período que estavam aqui, a polícia falava comigo todos os dias que eu não podia ficar no parque. Eu ia pro parque mesmo assim. Tinha uns tapes lá ao redor, umas fitas ao redor do parque. Eu pegava, arrancava, olhava para um lado, óbvio, e outro. Se não tinha policial, não estou recomendando que você faça, mas o que eu estou querendo dizer é que se a gente simplesmente obedecer, se comportar como o gado está fazendo, porque vai chegar uma hora que vão chegar na sua casa, vão querer cortar a energia da sua casa. Vai acontecer, é gradativo. Tudo que está acontecendo nos Estados Unidos vai chegar no Brasil. Se você se recusar, eles não vão te deixar fazer alguma coisa. O Bill Gates já falou que o projeto é ter uma identificação universal de quem foi vacinado ou não, e quem não foi não vai ser permitido em alguns lugares, não vai ser permitido trabalhar. E é isso que ele vai pressionar as pessoas, se cada vez mais as pessoas aceitarem. Digamos que metade da população sabe que isso tudo é bullshit, sabe que isso não faz o menor sentido, tem muitas incoerências, é impossível você não ver as falhas nesse planejamento dessa pandemia, mas a maioria se comporta porque, cara, todo mundo está fazendo assim, eu preciso ir para o supermercado fazer as compras, então eu tenho que colocar máscara, eu tenho que me comportar dessa maneira, eu tenho que manter a minha energia em casa, então eu tenho que fazer isso, eu não posso sair da minha casa. Se a gente simplesmente... A conexão tá ruim aqui, galera, desculpa. Então vocês entenderam o que eu quis falar hoje. Quanto mais a gente dá, quanto mais eles pedem, mais eles tiram. E quanto mais você dá, eles vão tirar até não sobrar mais nada, certo? E tudo isso, auxílio do governo. Eu sei que o governo brasileiro não é conivente com isso, não quer pagar isso. Quer colocar as pessoas para trabalhar, para serem úteis novamente. Se sentirem... cumprir seu papel na sociedade. Quem não trabalha, quem não produz, como é que vai viver na sociedade que existe hoje? E essa ideia do Universal Income é simplesmente controle, não é dar um dinheiro, não é caridade, não é ajudar as pessoas, não é um pensamento altruísta, é controle total populacional. Essas pessoas vão receber simplesmente o suficiente para sobreviverem, vão pagar o aluguel, vão viver, vão comer, e a partir do momento que ela vê ameaçada aquele valor, ela vai se comportar de acordo com o que é esperado dela. Então, é isso que está acontecendo no mundo, cada vez mais absurdo, e a gente não está se chocando com mais nada, né? Um cara desse vai cortar a energia da sua casa se você tiver uma reunião familiar, certo? Vai fechar o seu negócio, vai tirar o seu meio de vida, e já fez muita coisa, já tirou sua liberdade, tirou as escolas das suas crianças, tirou a sua individualidade, colocando uma máscara na sua cara. Quantas vezes você deve ter passado por alguém que você conhece, ou não lembrando, não sabendo que aquela pessoa era aquela pessoa, justamente porque essa máscara ela te tira essa tua individualidade. Você não consegue fazer a leitura facial das pessoas. Antes as pessoas ficavam numa fila da padaria e conversavam, falavam sobre política, criticavam os políticos. Hoje em dia, ninguém fica perto um do outro. Social distancing, distanciamento social, isolamento. Todas essas palavras são utilizadas por uma razão, tá? Se você estudou um pouco sobre a psicologia do isolamento, você sabe que faz todo sentido. Dividir e conquistar. Uma regra simples aí do Sun Tzu, A Arte da Guerra, se você já leu. Simples. Então é isso aí, galera. Esse é o papo que eu queria bater com vocês. Dominação e controle, esse é o objetivo dessas políticas assistencialistas. E eles querem uma massa de pessoas dependente para sustentar esse topo desses bilionários. Fique atento. Se informe, a responsabilidade é 100% sua.